Olá, tudo bem? Olha, hoje aula de gramática, a primeira aula sobre o uso dos verbos. Você deve ficar pensando aí, estudar verbo é ficar decorando aqueles tempos verbais e tudo. Não é nada disso. Vamos procurar ser bem práticos e mostrar o que é necessário saber para quem vai fazer um concurso público, prestar um vestibular também, tá bom? Primeira coisa, chamar a tua atenção para os elementos que compõem as formas verbais. Quais são os elementos que formam o verbo? Esses elementos são chamados de estruturais. O primeiro, você está vendo, é o radical, né? Normalmente é uma parte invariável do verbo, pelo menos quando ele é regular. É o infinitivo sem as terminações AR, ER ou IR. Então, tá aí o verbo amar, o radical é an, encontrar, encontre, querer, quer, partir, parte. E aí você pode pensar, e qual é o radical, por exemplo, do verbo ir? Você vai tirar o ir e não sobra nada, né? No caso dos monossílabos, né? O caso do verbo ir, do verbo ter, do verbo pôr, do verbo vir e do verbo ver, nós consideramos a forma infinitiva como o radical, tá bom? O segundo elemento é a terminação. É a parte que sofre a flexão, é a parte que vai apresentar as desinências. E a terminação vai ter vogal temática, que é aquele a, e ou i, que indica a que conjugação pertence o verbo. Então, verbos que terminam em AR, amar, cantar, pular, vogal temática A, beber, conhecer, escrever, vogal temática E, partir, sucumbir, construir, vogal temática I. No caso dos verbos derivados de por, né, o verbo por e todos os seus derivados, nós consideramos a vogal temática E, porque o verbo por antigamente era poer, tá certo? Nós vamos ter duas desinências. A desinência número pessoal, que é aquela que indica o número, quer dizer, o singular ou o plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira. Por exemplo, na nossa língua, todos os verbos que estão no nós terminam em mos. Esse mos é uma desinência número pessoal. Ela indica que ali o verbo está no plural e que é a primeira pessoa do plural. E nós temos a desinência modo temporal. O nome já explica. Indica o modo e o tempo. Por exemplo, na forma falávamos, esse vá aí no meio indica o pretérito imperfeito do indicativo. Veja que se eu tirar esse vá de falávamos e colocar, por exemplo, ria, eu teria falaríamos e o verbo iria para o futuro do pretérito. Então, a desinência modo temporal é o pedacinho do verbo que indica o modo e o tempo, tá? Quanto à classificação, os verbos podem ser regulares, por exemplo, que são aqueles que seguem o modelo de amar, beber e partir. Eles não sofrem mudanças no radical e as desinências seguem os parâmetros desses três verbos. Os verbos irregulares vão apresentar mudança no radical. Por exemplo, pedir. O radical de pedir é pede, né? O infinitivo menos o IR. Mas logo no presente do indicativo eu não digo eu pedo, eu digo eu peço. Muda para ser cedilha. Já é uma irregularidade. O verbo odiar, né? E os verbos aí terminados em iar, pelo menos alguns deles, são irregulares. Então tem o acréscimo do é ali, você não diz eu odio, você diz eu odeio, tá certo? Então, verbo irregular sofre alteração no radical. Existem dois verbos que a gente considera anômalos. Na verdade, um verbo anômalo é aquele que é excessivamente irregular. São dois na nossa língua, o verbo ir e o verbo ser. Eles são tão irregulares, né, que acabam sendo iguais em quatro tempos. No pretérito perfeito, no mais que perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro do subjuntivo. Ser e ir são iguais. Por exemplo, só para você entender, no pretérito perfeito do verbo ser, eu digo eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Mas essa conjugação é a mesma para o verbo ir. Eu digo que eu fui ao médico, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, são verbos anômalos. Nós temos os verbos defectivos. O que é um verbo defectivo? É aquele que não se conjuga em todos os tempos. Existem algumas formas que não existem. Será que você já teve em alguns momentos vontade de usar uma forma verbal, parou e pensou, peraí, como é que eu faço isso? Como é que eu falo isso, né? Pois bem, existem verbos que não têm a conjugação completa. São chamados de defectivos. Vou te mostrar três deles. Olha aí, o verbo falir. Imagina um comerciante que recebeu uma proposta indecente de dar um desconto gigantesco ao cliente. Aí ele diz, olha, esse desconto eu não posso dar, porque senão eu... Como é que você completaria aí com o verbo falir? O indivíduo pode dizer, eu vou à falência, mas isso não é o verbo, né? E aí, se for o verbo falir, assim eu falo,
Falo é do verbo falar, né? Eu falho, falho é do verbo falhar. E fali, fali não tem. Não tem a primeira pessoa, nem a segunda, nem a terceira do presente do indicativo no singular. Você está vendo aí na tela, ele só tem nós e vós. É o mesmo caso do verbo adequar, é o mesmo caso do verbo precaver. Precaver significa tomar precaução. Não existe eu me precavo, eu me precavenho, eu me precavejo. Isso aí não existe. Esse verbo não tem o presente do indicativo completo, tá certo? Então esses verbos aí que não têm conjugação completa são chamados de defectivos. E nós temos também aí outros verbos que não têm apenas a primeira pessoa. É o caso de abolir. Não existe eu abolo, né? É como explodir. Embora alguns autores hoje em dia já aceitem a forma eu explodo pelo uso da população, a forma clássica do verbo não registra eu explodo, apenas a partir da segunda pessoa. Tu explodes, ele explode, explodimos, explodis, explodem. Veja também o verbo reaver. Né? Reaver significa recuperar. Você pode muito bem dizer eu recuperei, você pode dizer eu recupero, mas não pode dizer eu reavejo, eu reavenho, nem eu reavo. Não existem essas formas para reaver. No presente, reaver só tem nós e vós. Nós reavemos e vós reaveis. E, finalmente, nós vamos ter os verbos abundantes. Verbos abundantes, ao contrário dos defectivos, são aqueles que têm duas formas. Normalmente essas formas são no particípio. Por exemplo, morrer. Existe a forma morto e existe a forma morrido. Pegar. Você pode usar em determinadas situações pego e em outras pegado. Esse duplo particípio aí é que caracteriza os verbos abundantes. E como é que eu uso um ou outro? Olha na tela comigo, vê. O verbo aceitar, verbo matar e verbo entregar. Na primeira coluna você está vendo. Os metalúrgicos tinham aceitado a proposta, grupos de extermínio têm matado muitos inocentes e eu havia entregado o livro a ela. Aceitado, matado e entregado são particípios regulares. Eles são usados ao lado dos verbos ter ou haver. Tinham aceitado, têm matado e havia entregado. Já os particípios irregulares, que são menores, né, são usados com os verbos ser ou estar, na voz passiva. Então veja, a proposta foi aceita pelos metalúrgicos. Olha o verbo ser, foi. Depois o particípio aceita. Aquele rapaz foi morto, né? O livro havia sido entregue a ela. Então, quando você tem o verbo ser, aí você usa o particípio irregular, que é o particípio menor. Quando você tem os verbos ter e haver, você usa o particípio regular, que é o maior e que termina normalmente em ado ou em ido. Isso aí é o verbo abundante, o que tem dois particípios, beleza? A gente depois vai gravar outra aula para você aí, para você se inteirar um pouco mais sobre verbo, beleza, galera? Qualquer dúvida, acessa lá o nosso site professormenelau.com e recomende o canal. Se você não se inscreveu, se inscreva também. Clica lá no sininho para você ser alertado toda vez que tiver vídeo novo. E não se esqueça, a gente te leva à universidade. Grande abraço e até mais.